Cavalo Geek. Hey! Fala galera nerd, tudo bem com vocês? O Cavalo tá aqui hoje pra viajar no tempo com vocês. Cara, é isso mesmo. Imagina aí, se vocês pudessem voltar no tempo, o que você faria de diferente? O que você mudaria no mundo ou no nosso país? Não, melhor ainda, e se apenas a sua consciência voltasse ao passado lá no seu corpo mais jovem? Cara, quem que não mudaria alguma coisa, né? Principalmente se fosse em prol do planeta, da humanidade, do país, ou pros menos altruístas na própria vida, né? Pouco pensar nisso, né? Mas é exatamente isso que acontece aí numa das HQs mais lendárias dos X-Men. Quem curte a saga desses heróis já deve até imaginar de que arco aqui que eu tô falando, né? Dias de um Futuro Esquecido. Ó, é pra qualquer leitor de longa data aí da Marvel um dos arcos da melhor fase dos X-Men. E ele fala justamente sobre isso, personagens que voltam no tempo para tentar corrigir aí um desastre do seu futuro. Mas mais do que isso, a gente vai se aprofundar na relação da história dos mutantes com um tema que nos é muito caro, né? Do preconceito contra minorias e a luta por igualdade e liberdade. Mas antes de nos aprofundarmos nessa maravilhosa resenha, já deixa aí seu like, que é para não esquecer. Ó, para você não custa nada. Pro canal ele é essencial para continuar crescendo e eu trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E não se esquece de se inscrever aí também, hein, cabrão? Nessa HQ lançada lá em janeiro de 81, a Kitty Pryde, que é uma das grandes personagens dos heróis, ela volta no tempo retornando de 2013, que era futuro. Mas agora aqui pra nós já é passado. Bem, entendeu, né? Enfim, ela volta em torno de 30 anos ali a partir de 2013 lá para a década de 80 de novo. E ela retorna no seu corpo de 13 anos. Imagina você aí que tá assistindo o vídeo, lá nos seus 13 aninhos. Cara, você lembra de toda a brincadeira, da diversão? Lembra das cagadas que você fez? Você já era o nerd que você é hoje? Fala sério, né? Você ia ter muita coisa, né, pra mudar. Coisa pra caralho pra consertar, não ia? Bem, pelo menos eu pensando eu teria. Mas brincadeiras à parte, agora nós estamos aqui para falar do nosso passatempo preferido, que é as HQs. E essa história fantástica que é Dias de um Futuro Esquecido. Para quem não tá muito situado, tá chegando agora ou ainda não se aprofundou muito aí na saga desses heróis, eu vou dar uma breve esclarecida. Os X-Men eles são uma equipe de heróis, mas que devido a uma mutação genética eles acabaram desenvolvendo algumas habilidades super-humanas. Geralmente elas se manifestam ali na puberdade. Eles foram criados por Stan Lee e pelo mestre Jack Kirby, né, o rei dos quadrinhos. E os heróis tiveram aí sua primeira aparição em 63 na HQ The X-Men 1. E X-Men Dias de um Futuro Esquecido é um arco de 2 edições que foi publicado originalmente lá na Uncanny X-Men 141 e 142. E nos traz a revelação de um futuro distópico aí para a humanidade nos quadrinhos aí dos mutantes. Fazendo assim parte do auge criativo mesmo de uma dupla sensacional, que é o Chris Claremont lá, que fez os roteiros, e o Joe Byrne nos desenhos. A HQ é um conto que fala sobre revoluções, preconceito, medo e uma característica que se tornaria recorrente aí na vida dos mutantes, que é em si a viagem no tempo. Essa história que eu trouxe para vocês conhecerem aqui hoje mostra um tão distante futuro de 2013, né? Situado cerca de 30 anos da época em que a HQ estava sendo ali publicada, onde a humanidade ela caiu perante a um controle tirânico de robôs gigantes chamados Sentinelas, que se tornariam inimigos corriqueiros dos mutantes. As Sentinelas elas são máquinas criadas para a caça e extermínio dos mutantes. E nessa história, uma ação preconceituosa e autoritária do passado fizeram as Sentinelas não só oprimir os mutantes identificados como homo superior, mas toda a humanidade na América, já que a inteligência artificial que as controla julgou que os humanos, os mero homo sapiens em si, são também um problema para o planeta. Isso termina com eles confinando todos os mutantes sobreviventes em campos de concentração. Imagina isso? Nos remete lá à Segunda Guerra Mundial, né, gente? E lá nesses campos de concentração, eles são obrigados a utilizar colares que neutralizam seus poderes. Vocês já devem ter visto eles se lembrarem lá do filme Deadpool 2, onde eles colocam esses colares para neutralizar os poderes dos mutantes e assim fazer eles se tornarem incomuns, a perder o que diferencia eles, né? E esses mutantes assistem impotente à dominação dos robôs aí no território do país.
e percebem que a lógica fria das máquinas levará a uma invasão até de outros países, porque robô lá respeita a fronteira. As outras nações, elas ameaçam retaliar com um ataque nuclear. Ou seja, o fim do mundo está se aproximando, né? E num desses campos de concentração, galera, encontra-se uma resistência formada por alguns dos mais conhecidos X-Men. Entre eles, a Kitty Pryde, né, que eu tava falando pra vocês, que é uma mutante ali recém-chegada às revistas do X-Men na época. E como eu já disse, tem a sua consciência enviada lá ao seu corpo em 1980 com a tarefa de alertar ali os X-Men do presente para que evitem o assassinato do senador Robert Kelly, que é um político alarmista, assim, como é que eu vou dizer, preocupado com a questão mutante. Esse senador aí é o mesmo que aparece lá no primeiro filme da franquia dos X-Men lá da Fox. O Kelly, ele surgiu como o mais ferrenho opositor da causa mutante aí no mundo político. E todo o seu ódio pela raça era devido à morte da sua esposa, porque ela foi assassinada por um mutante que não tinha ali controle sobre os seus poderes. Ele tinha argumentos de que os mutantes deixavam as pessoas normais com medo e que os mutantes eles deveriam ser registrados a fim de saber quem eram, o que eles podiam fazer. Porque ele acreditava que o povo americano ele tinha o direito de escolher, né, de decidir se eles queriam mandar seus filhos para a escola com mutantes, ou mesmo até podendo ser ensinados por mutantes, né? A missão era a seguinte, galera: impedir o ataque terrorista do grupo de vilões aí dos X-Men, que é a Irmandade dos Mutantes, comandada por Magneto, a uma conferência que estava sendo realizada no Capitólio da Casa Branca. Onde ali no passado, em 80, eles mataram, cara, o Charles Xavier, a Moira McTaggart e a figura mais importante da conferência, que era o senador Kelly. E nessa época ele era um forte candidato à presidência dos Estados Unidos ali da América. E um não simpatizante da causa mutante, como eu já disse para vocês. E foi esse evento que desencadeou aí a opinião popular contra os mutantes e a posterior aprovação da lei que reativaria o projeto Sentinela. Na época ele estava desativado após a destruição do último molde mestre, que é o robô que cria as sentinelas. Enquanto tudo isso está acontecendo, os mutantes que sobreviveram aí no futuro, entre eles temos a Tempestade, o Wolverine, cara, eles travam uma luta gigante lá na base principal das Sentinelas, que é no edifício Baxter, sim, lá a casa, o quartel-general, que aí na HQ do finado Quarteto Fantástico no futuro. Galera, digo de longe que essa é uma das lutas mais emocionantes dos quadrinhos que pelo menos eu já li. Quem aí é fã de carteirinha, duvido que não caiu, vamos dizer assim, um cisco no olho lendo essa batalha. Essa história, ela é tão épica que, cara, eu não consigo usar outra palavra. É épica, porque ela já foi até adaptada aí pro cinema. Teve também uma série animada em 92, viu? E o Cavalo tava aqui pesquisando para trazer o conteúdo para vocês e descobri que há rumores de que ela possa se tornar novamente uma série. Pô, pensa que sensacional, né? Mas voltando, em ambos os casos aí das adaptações, vemos equipes diferentes atuando. Mas a distopia e os acontecimentos com os humanos e os mutantes, eles são os mesmos ali da HQ e não deixam que a história perca ali a sua essência mesmo, apesar de transcorrerem de maneira diferentes. Para vocês terem uma ideia dessas diferenças que eu tô falando, no filme lá de 2014, quem volta pro passado é o Wolverine, com a ajuda da Kitty Pryde, e não a Kitty Pryde. Na série animada quem volta é o Bishop, que se eu não me engano tá como bispo na dublagem brasileira. Porém, no filme, o alvo do ataque é o Bolivar Trask, o homem que desenvolveu as sentinelas, e no desenho aí já é o senador Kelly, o alvo, igual na HQ. Mas fãs, vocês sabem como são e existem várias críticas vindas dos fãs fiéis da HQ quanto ao filme. Mas ó, apesar de algumas diferenças na trama, a equipe de personagens, como eu falei, o filme ele captou muito bem o conteúdo da HQ. E cara, é que pra quem não lembra, ele fez muito sucesso, sendo uma das melhores adaptações da franquia. E é lógico, cara, pensa aí, por que ganhou o nome de adaptação? É uma história adaptada, caralho! Tô errado, cara! E pra um humilde fã que nem o Cavalo aqui, ó, eu vou falar pra vocês, eu achei fantástica, mas essa é a minha opinião. Pra você, nerd, que tá pensando se vale a pena ler ou assistir o filme ou a série, cara, eu vou falar pra você, vale todos. E principalmente ler, né? Porque o nerd que é nerd de verdade vai buscar o original, né? A HQ. Ou tô errado? Cara, tem mais. O valor literário desse arco, assim, é imensurável.
Os Mutantes têm nessa uma das melhores histórias de viagem no tempo já criadas, cara. Ó, e pega essa daqui. Cara, inspirou o James Cameron ali com o seu Exterminador do Futuro. Ó que legal, cara. Mas elogios ou críticas à parte, o X-Men sempre causa, né? E eu vou explicar pra vocês o porquê disso. Olhando de maneira mais aprofundada mesmo as histórias dos X-Men, elas são sempre muito bem engajadas politicamente. Elas sempre abordam a luta contra as diferenças e principalmente as minorias. Desde lá em 60, quando eles foram criados como uma equipe de super-heróis da Marvel, pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, como eu já disse, que eram dois grandes nomes da literatura dos quadrinhos na época, eles já despontavam com grandes críticas sociais. As histórias e revistas do X-Men, elas contam com personagens de diversas etnias, e com isso alguns sites e críticos as consideravam como uma revista em quadrinhos mais multicultural já publicada pela Marvel. Diferente de outros super-heróis muito populares, o X-Men sempre trouxeram temáticas mais humanizadas, que provocam reflexões relevantes, e talvez estejam mais presentes hoje assim do que nunca. Logo que eles surgiram, eles não fizeram muito sucesso não. Eles chegaram até a ser cancelados, pra vocês terem noção. Eles iam voltar para as HQs só em 75. Mas aí já com outra equipe criativa e eles foram reformulados. Por artistas como o Len Wein, o Chris Claremont e o John Byrne, né? Homens que já tinham um nome conhecido em outros trabalhos dentro ali da própria Marvel Comics. E foi nessa segunda versão que a equipe aí ela despontou, viu? Finalmente ganhou destaque com o público. Existe uma forte corrente que acredita que esse cancelamento que o X-Men aconteceu foi devido à questão racial. Porque a maioria dos leitores de quadrinhos daquela época era garoto branco e da classe média. E eles não estavam, como é que a gente pode falar? Prontos. Eu acho que além de não estarem prontos, muito menos interessados em ler uma metáfora sobre a luta dos negros e outras minorias, né? Os afrodescendentes nesse contexto foram os que se lascaram, né? Porque sofreram uma situação social de marginalidade ao confrontar a sociedade padrão dos brancos. Para vocês terem uma noção, no sul do país lá, por exemplo, negros não podiam sentar nos assentos dos ônibus, ou se pudesse tinham que dar o seu lugar para um branco caso ele estivesse de pé. As escolas também eram segregadas, espaços públicos também, e por aí dá para fazer uma lista gigante de atrocidades dessa época. Mas ó, veja bem, nos anos 60 começava também um movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, que geraram resistências lideradas por homens assim, bem diferentes. Por exemplo, Martin Luther King, que defendia uma convivência pacífica entre brancos e negros, o amor, versus Malcolm X, que era um ativista radical que pregava a violência e a supremacia dos negros. Cara, por aí dá pra você sacar onde eu quero chegar? Você consegue sacar a genialidade do Stan Lee e o Jack Kirby? Cara, esse conflito de ideias inspirou os quadrinistas a escreverem sobre a situação atual do país. Mas o tema era muito polêmico e os quadrinhos estavam passando ali por um pente fino moral. E aí a dupla decidiu disfarçar a questão e criou o conceito de mutantes, que eram seres humanos, mas só que nasciam aí com o gene X que lhes davam habilidades especiais, né, superpoderes. E faziam com que eles se diferenciassem dos outros, né, que eram chamados normais. E isso leva a um ambiente de separação e perseguição por parte da sociedade, nascendo lá a famosa frase de Stan Lee: heróis que são odiados pela humanidade que juraram defender. Agora, olha que legal, né? Voltando para a história. O Martin Luther King, ele representa o pacífico Professor Xavier, que cria ali os X-Men para proteger a humanidade e a eles mesmos. Já o Malcolm X, ele é o próprio Magneto, né? Porque o que o Magneto faz? Ele defende que os mutantes são superiores aos humanos. É o Magneto que faz a Irmandade dos Mutantes para defender a sua supremacia. Os X-Men mudaram assim, totalmente a ideia de que ter superpoderes podia ser uma coisa boa na nona arte, né? Porque, pô, pensa bem, diferente da maioria dos super-heróis, até mesmo dentro da Marvel, vai como o Homem-Aranha, o Thor, o Homem de Ferro, que eram amados pelo público das histórias, os X-Men não. Eles geravam nas histórias um sentimento oposto, né? Eles eram odiados, temidos, justamente por serem diferentes, por terem habilidades super-humanas. Suas histórias, em grande parte, são uma metáfora sobre a questão racial e também sobre o conflito entre gerações, porque eles sempre foram retratados como jovens. A discriminação não é apenas por eles serem uma raça diferente, mas por representarem literalmente a ideia do novo. Os inefáveis herdeiros da raça humana.
Basicamente a gente tem aí uma história de pais versus filhos, sociedade versus minoria. É uma metáfora mesmo de uma sociedade em decadência que normalizou a opressão, mas na qual ainda há os que resistem ao sistema, né? Cara, é muito atual, né? É a nossa sociedade, né? Desde 60 até hoje. Isso não mudou. Mas outra pegada legal nos X-Men está nas personagens fortes femininas. Por exemplo, a Jean Grey, que não está presente aí na equipe de Dias de um Futuro Esquecido, ela foi criada ainda no início dos X-Men e é considerada a heroína mais forte aí desse universo, né? Desses quadrinhos. Além de poderes de telepatia, ela também é telecinética e psionica, ou seja, é capaz de liberar energia psíquica. E ela apareceu logo no começo para representar a luta das mulheres dentro desse contexto das minorias americanas. Outra personagem fortíssima e muito importante na HQ aí que eu trouxe para vocês é a Tempestade. Pô, ela é uma mulher negra, capaz de controlar uma das maiores forças da natureza, que é o clima. Inclusive, durante o arco, é ela quem lidera o grupo e a escola dos X-Men na ausência do Xavier. E a importância dela na trama da história e na vida da Kitty Pryde também é muito destacada nessa HQ. Desde a sua criação, dá pra ver que eles lutam pela paz e pela igualdade entre sua raça e os humanos. Só que em uma sociedade que é contra o diferente, seja por medo ou, normalmente, o que é mais comum, né, por ignorância. Mas fala pra mim, quem aí já tinha ido tão a fundo aí na essência desses heróis fantásticos, hein? Pô, saibam que nas pesquisas do Cavalo aí sobre o tema, eu encontrei diversas teses acadêmicas, galera. É sério, tem tese acadêmica de faculdade aprofundando toda a questão social aí dos nossos heróis. Cara, e fala pro Cavalo aí, depois de conhecer tanto sobre esses heróis engajados e pensar em viagem no tempo, qual poder você escolheria pra voltar com eles e ajudar a equipe dos X-Men pra salvar o planeta? Essa é uma pergunta legal, né? Deixa aí nos comentários que o Cavalo quer saber. E não esquece, se você gostou do conteúdo, deixa seu like, cara. Compartilhe o vídeo com seus amigos e, claro, se inscreve no canal para você não perder nada, tá? Ó, esse Cavalo vai ficando hoje por aqui, mas nos vemos aí numa próxima. Um grande abraço, galera!